Olá, essa semana a gente vai falar sobre as características da poesia romântica, tá? Então, eu vou começar esta aula resumindo a aula da semana passada, né, em que nós falamos sobre o romantismo, né? Então, na verdade, não foi da semana passada, me desculpe, tá? Foi a última aula que nós tivemos antes lá da interrupção das atividades remotas, né? Então, a semana passada vocês fizeram a crônica, né? Então, agora a gente vai retomar a aula, foi a última aula antes de fazermos essa pausa, tá? Então, eu vou retomar o que a gente viu até agora sobre romantismo. E se vocês tiverem dúvida, a aula ficou gravada, vocês podem assistir a ela novamente, tá? Seria até o ideal. Bom, o contexto histórico do romantismo nós vimos lá na Europa foi a Revolução Francesa. Então, quando a gente pensa contexto histórico do romantismo, a gente pensa em Revolução Francesa. O que aconteceu, né? Então, nós tivemos a ascensão da burguesia ao poder. Essa mudança que houve, né, do poder na França gerou um novo público leitor. O que isso quer dizer? Então, nós tínhamos uma monarquia, né, o rei, a corte, que consumia bens culturais, que eram atraentes para eles. Quando acontece essa revolução e a monarquia é substituída pela burguesia, que vai ascender ao poder, bens culturais precisam ser produzidos para agradar este novo público que vai consumi-los, tá? Então vai surgir um novo público leitor que quer consumir um tipo diferente de literatura e de arte, tá? Para falar dessa arte, e dessa literatura, nós vamos começar pela poesia. Primeiro vou falar tudo sobre a poesia que foi feita no período do romantismo. Depois eu falo sobre a prosa, tá bem? Então, a partir de agora, a gente vai pensar em poesia romântica. O que é essa poesia romântica? Poesia feita no período do romantismo. Não é poesia romântica porque fala de amor, é poesia romântica. Não, essa poesia romântica de que a gente está falando aqui é poesia escrita no período do romantismo, tá? Então, lá final do século XVIII, começo do século XIX, tá? Então, quais seriam algumas características dessa poesia que foi produzida nesse período, nessa escola literária? Primeiro, o individualismo, subjetivismo, sentimentalismo, tá? Isso nós já tínhamos visto. A emoção predomina sobre a razão, tá? O senso de mistério. O romântico se sente atraído pelo mistério da vida e da morte. O sobrenatural, as paisagens envoltas em um clima de medo e terror são bastante exploradas por ele. Então, a gente vai perceber que a poesia feita nessa época, ela vai ter, então, como nós estamos vendo, alguns traços. Um deles é falar muito sobre si mesmo, isso é o individualismo. É falar de si mesmo, mas de uma maneira sentimental, envolvida, com sentimento. Por isso, subjetivismo e sentimentalismo. E alguns poemas e alguns poetas em especial que se sentiram atraídos pelo sobrenatural, pelo místico e vão trazer isso para os seus poemas. Em especial, nós vamos depois falar do Lord Byron, que é um poeta inglês, e a literatura inglesa, de maneira geral, nesse período do romantismo, se sentiu atraída pelo mistério. Aí a gente vai ter a literatura gótica, né? Eu já comentei com vocês sobre o Frankenstein, da Mary Shelley, que é um romance dessa época. Falei do Drácula, do Bram Stoker, que também é um romance dessa época, tá? Mas a gente vai ter poemas também que falam dessa atração pelo mistério, dessa atração pela morte. É uma característica da poesia romântica. O que mais, né? A supervalorização do amor. O amor é a razão da vida. Então, quando esse eu lírico, né, que fala no poema, perde
a sua amada, né? Isso vai trazer uma dor muito profunda, a ponto de levá-lo à morte ou a ponto de ele desejar morrer por conta dessa frustração amorosa, por conta dessa perda, tá bem? E a idealização da mulher, que isso é um traço muito marcante na poesia romântica, no romantismo em geral, e isso vocês têm que guardar. A mulher romântica, ela é idealizada, tá? Então o poeta romântico, ele diviniza a mulher. Ele coloca a mulher num pedestal e ela está ali para ser admirada, ser observada. E também considera que somente ela pode torná-lo feliz, tá? A heroína romântica, predominantemente, ela é virginal e pura, né? Então, aquela mulher por quem eu me apaixono, mas com quem eu não tenho contato físico, de quem eu não me aproximo, tá bem? Em alguns poemas, a mulher pode aparecer, então, um pouquinho mais sensualizada, nesse amor, esse amor carnal, tá? Mas na maioria dos poemas, a mulher é idealizada. O escapismo, né, também é outra característica da poesia romântica. Então, o poeta romântico, como ele está desajustado com a realidade, ele prefere fugir dessa realidade. Ah, mas por que ele está desajustado? O que aconteceu que o levou a isso? Então, vocês se lembram que eu falei que o contexto lá na Europa era a Revolução Francesa. Então, o que houve? A burguesia fez uma revolução, né, em que se pregava liberdade, igualdade e fraternidade. Uma vez a revolução feita e a monarquia fora do poder, as pessoas achavam que as coisas seriam diferentes, né? Então, vamos ter igualdade, vamos ter fraternidade, né? Mas o que se observou é que essa hierarquia na sociedade, né, essa divisão de classes permaneceu. E aí os artistas, os poetas, os escritores, eles se sentiam muito frustrados com isso, porque eles tinham lutado por algo e de repente quando se concretizou, eles olhavam aquela realidade e pensavam, não foi por isso que a gente lutou, não era isso que a gente queria. E aí, o que eles resolveram? Vamos fugir dessa realidade. Vamos fugir, tá? Então, o escapismo era uma estratégia deles para fugir da realidade. Então, de que maneira eles fugiam da realidade? Eles podiam querer buscar a natureza. Então, eu vou falar nos meus poemas de quê? Da natureza belíssima, eu vou falar desse homem como um ser puro e bom, né? Um homem que não foi corrompido. É esse que vai aparecer nos poemas. Eu posso fugir também, como muitos poetas fazem, lá voltando para o passado. Se o presente não me agrada, como eu posso fugir? Não, eu fico só pensando no que já passou, né? E esse passado histórico para os europeus é a Idade Média. Então nós vamos ter romances que vão retratar cavaleiros heróicos, poemas que vão trazer religiosidade, o misticismo lá da Idade Média, tá? E aí eu destaquei ali o nacionalismo, porque também foi uma forma de escapismo, né? O que é o nacionalismo? É você endeusar a pátria, é você colocar a nação acima de tudo. E alguns poetas fizeram isso. E a terceira forma que eles usavam para escapar da realidade é o passado individual. Então, ou eles resgatavam esse passado histórico, então vamos falar de coisas que já aconteceram, ou eles resgatavam o seu passado, a sua infância, os momentos vividos. Então, os poemas falam muito de saudade, de paisagens assim diferentes, terras distantes, e também eles vão tratar muito do sonho e do devaneio, porque também são formas de fugir da realidade, né? Eu sonho, eu imagino uma realidade que não é a que eu estou vivendo. Eu devaneio e eu estou viajando na minha imaginação, nas minhas ideias, mas não estou focado no real. Então, era uma maneira também de se fugir da realidade, tá? Uma última característica da poesia romântica é o reformismo. É a defesa de ideais revolucionários, engajamento em causas sociais e libertárias.
Aí vocês vão pensar assim, ah, mas isso é contraditório, porque você acabou de dizer que eles fugiam da realidade. Só que nós vamos ver que há um grupo de poetas que sim está engajado, está olhando o que está acontecendo na sociedade, está ficando incomodado com o que está vendo. Então vai fazer alguns poemas com a temática das causas sociais, né, pregando liberdade. E depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso com vocês nas próximas aulas. Hoje eu estou dando uma ideia, tá, dessas características. Depois a gente vai trabalhar cada uma delas separadamente, tá bem? Então, para nós concluirmos, né, a liberdade de criação faz parte do ideário romântico. A inspiração tem prevalência sobre o cuidado formal. Então, isso é característica da poesia romântica. A inspiração é mais importante do que a forma. Então, os poetas não vão ficar preocupados excessivamente com o número de sílabas poéticas, as rimas. Eles estão mais preocupados com a inspiração. Querem extravasar a emoção, isso é o mais importante, colocar o sentimento para fora. Tá? Por isso que a poesia romântica é lirismo em essência. Lirismo é sentimento, lirismo é subjetividade e poesia romântica é subjetiva, é sentimental. Bem? Então, olha só, como sugestão eu trago para vocês ouvirem alguns compositores que produziram música, né, que a gente considera o movimento romântico na música, tá? Lá no século XIX. Então, é o Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Mendelssohn, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Brahms e Strauss. Você já deve ter ouvido falar de alguns deles, mas se não conhece ou se nunca ouviu, vá ouvir um pouquinho, conhecer um pouco, né? Que é uma outra manifestação artística além da poesia que vocês podem conhecer. A atividade desta semana, qual é? Vocês vão ter assistido à videoaula, como estão fazendo agora, aí vão para os exercícios que eu vou encaminhar junto com esta aula, tá? Vocês vão fazer e vão me enviar para correção, tá bem? A partir desta semana eu vou cadastrar no SIGA lá na tarefa, vai como tarefa para ficar mais fácil para vocês, tá bem? E então, para nós fecharmos, eu desejo a todos e a todas uma ótima semana, tá? Até a próxima aula. Um abraço para vocês. Estou com saudade das nossas aulas presenciais, tá? Eu sei que continuamos num momento ainda difícil, mas não sei se vocês notaram, mas tudo que eu destaquei nos slides hoje, eu fiz em verde, né? E foi intencional. Verde é a cor da esperança. Então, apesar da dificuldade, vamos tentar, né, manter essa esperança, né, de que isso tudo vai melhorar, tá bom? Então, até a semana que vem.